Olá! Estamos começando mais um vídeo aqui no Setor Visitante. Hoje vamos falar da convocação para a seleção brasileira. Hoje, meio-dia, o Dorival vai escolher os atletas que representarão o Brasil na Copa América. Tem mais 2 amistosos também. A convocação acontece meio-dia. E ontem o Júnior Santos falou... E ontem o Júnior Santos falou sobre seleção. Falou que tem esperança de ser convocado. E acho que tem que ter mesmo, porque deve ser o sonho, tem que ser o sonho de todo jogador de futebol representar a sua seleção nacional. Vamos repercutir também aqui um debate que ontem aconteceu na imprensa, mais precisamente na ESPN, onde alguns jornalistas estavam falando sobre esse Botafogo do Arthur Jorge, que tem muita chance de superar o Botafogo de Luiz Castro. Vou adorar ouvir o Joaquim falar sobre isso. Antes de passar a bola para ele, deixa eu colocar o banner. Muito importante para lembrar vocês que vocês têm que deixar o like para o YouTube entender que esse é um conteúdo legal e entregar para mais botafoguenses. Ative as notificações para saberem a hora que o Setor Visitante vai entrar aí na casa de vocês. Inscrevam-se no canal. Estão passando agora dos 60.500 inscritos, faltam 3. E também tem o plano de membros. A partir de R$5 vocês ajudam bastante. Joaquim, você entra no Globo Esporte. Aliás, deixa eu te dar o bom dia, né? Você é uma pessoa mal educada. Como é que você está, Joaquim Marques? Tudo dia, bem? Meu amigo Depp, tudo bem e você? Tudo ótimo, pronto. Agora que eu já te dei o bom dia, deixa eu colocar aqui na tela. Bom dia para os amigos do Setor Visitante também. Verdade, você não vai ser uma pessoa mal educada. Mas olha só aqui, ó, Dorival Júnior anuncia convocados para a Copa América nesta sexta-feira. Tem uma galera que vai assistir antes da convocação e tem outra galera que vai assistir depois da convocação. Então algumas coisas aqui que a gente falar podem ser que já estejam datadas. Mas acho que o que vale a pena comentar aqui é o debate sobre possíveis convocados do Botafogo nessa lista do Dorival. Eu já adianto para vocês assim que eu acho bem difícil, para não dizer impossível, que algum nome do Glorioso pinte nessa convocação. Mas aqui, né, meio-dia, daqui a pouquinho vai rolar. A gente está gravando 9h44, deve ir para o ar aí umas 10 e pouquinho aqui o Setor Visitante, né, mas meio-dia tem essa convocação. E aí eu vou colocar aqui na tela uma fala do Júnior Santos, aqui ó, saiu ontem no Fogão Net. Júnior Santos sonha com seleção brasileira, a gente sempre tem esperança. O Júnior Santos fala o seguinte aqui, ó: a gente sempre tem esperança, é o sonho de todo jogador. Acho que vivo um grande momento hoje no futebol brasileiro, mas tenho que respeitar o que o Dorival entende sobre convocação. Se pintasse convocação, eu ia ficar muito feliz e dar o meu melhor para poder representar o Brasil. Ele disse isso em vídeo postado por Duda Mendes no Twitter. Júnior Santos, que vem sendo decisivo, o cara da Libertadores, artilheiro da Copa com 9 gols, da Copa Libertadores com 9 gols, está com uma temporada aí em alta. E aqui, cara, os jornalistas do Sport TV estão enchendo a bola do Júnior Santos. Apresentador vê Júnior Santos quase imarcável e questiona quem está em melhor condição no Brasil do que ele hoje. Vocês ficavam rindo do Joaquim quando ele ficava falando coisas maravilhosas acerca do nosso camisa 11. Olha aí, rapaz, a imprensa tradicional concordando. Joaquim foi feito de chacota quando falou em seleção para o Júnior Santos. E olha só a imprensa aqui. O apresentador Felipe Diniz disse o seguinte: o Júnior Santos é fora de série. O que ele está fazendo? Ele está para ser um dos melhores jogadores do Brasil nesse recorte. Nesse momento, qual jogador está em melhor condição no futebol brasileiro do que o Júnior Santos hoje? Ele é quase imarcável. E o Alex, que é comentarista e jogador, falando, ele cria a possibilidade de gol, fazendo por dentro e por fora. O Arthur Jorge já teve essa sensibilidade, não tira ele de jeito nenhum. E aqui, ó, segundo a plataforma SofaScore, Júnior Santos é o atacante da Série A com mais participações diretas em gols. São 15 gols e 4 assistências em 26 partidas, ou seja, 19 participações diretas em gol em 26 partidas. Impressionante os números do Júnior e também impressionante como agora a imprensa está dando valor às atuações
do nosso craque. Não vou falar mais Cragre. Já foi Bagre, já foi Cragre, e agora é só craque Júnior Santos. Quase chamei de Newton Santos aqui. Ai, Depp. Vamos lá, me ajuda aí. Vamos Quantas por parte, assistências? Vamos por parte. parte. 15 tá com gols tempo? e 4 Tá com assistências. tempo? O meu voo é daqui a pouco, mas ainda dá para mais uns 10 minutinhos aí. Vamos lá. Quantos gols e quantas assistências? Me ajuda aí, que você falou, Júnior 15 Santos? gols e 4 assistências. 19 participações. E assim, não é jogando Campeonato Carioca, é jogando Libertadores, já jogando Brasileiro, né? Eu fico imaginando se esses números aí que você falou fossem do Yuri Alberto, por exemplo. Que inferno que a gente estaria vivendo com todo mundo enlouquecido, a imprensa enlouquecida, implorando por Yuri Alberto na seleção brasileira, né? E aí eu até falei com você sobre isso em off, que eu acho assim, né, fofoca mediúnica, eu acho que o Júnior Santos não vai ser convocado, mas muito mais por ser jogador do Botafogo, porque se ele estivesse num queridinho, né, se ele estivesse no Flamengo, se ele estivesse no Corinthians, com a metade desses números aí, ele já estava garantido na seleção, sem sombra de dúvida. Você acha então que esse oba-oba aí acaba levando alguns jogadores sem tanto merecimento para essas partidas? Eu não tenho dúvida. E assim, eu nem me espanto mais com nada, porque eu já vi Leomar, eu já vi Rony, Magno Alves, Evanilson, né? Eu já vi umas figuras assim inacreditáveis na seleção brasileira. Vou até ser honesto, né? O Evanilson depois fez uma carreira legal na Europa. Mas o Evanilson... mas depois, na época que ele foi convocado, ele estava no América Zé Carlos Mineiro. Da Copa do Mundo, o Zé Carlos que imitava a galinha. Zé Carlos, Mas, pô, se a gente pensar em Zé Carlos, em Evanilson, até que passa agora Magno Alves, Rony, Leomar. Não, que são bons jogadores de clubes. O Magno Alves foi um bom jogador de clube, o Rony foi um bom jogador de clube. Agora, não tiveram o impacto, por exemplo, que o Júnior está tendo. E eu acho que não seria injusto se o Júnior fosse convocado. Porque essas convocações, às vezes, elas levam algum atleta que esteja se destacando. Talvez se fosse uma convocação para apenas 2 amistosos, eu acho que tinha mais chance. Por ser uma Copa América, eu acho que é mais assim a galera que já estava sendo testada. A não ser que o Júnior estivesse metendo aí 2 gols por partida, e seria impossível não levar. Mas depende também muito de característica, porque o Júnior Santos também é um cara que ele pode jogar tanto como 9, ele vem provando isso, como um jogador de lado, né? Então você acaba levando um 2-1, né, Joaquim? Não, assim, eu faço questão sempre de trazer umas pitadas assim de provocações, quando eu citei Leomar e Magno Alves e tal, porque é pro torcedor entender, né? Nós, botafoguenses, entendermos que quando eu falei lá, tempos atrás, já que o Júnior Santos poderia até ir para uma seleção brasileira, que acharam que eu estava ficando maluco, é para ilustrar que às vezes a gente vê uns perebas inacreditáveis como esses que eu citei, indo para a seleção. Então não é absurdo pensar que um cara que está numa fase tão legal, tão boa, fazendo tanto gol, dando assistência, um cara tão dedicado, né, como o Júnior Santos, não seria absurdo. E assim... aí é um outro lado da história, né? Para o Botafogo, se ele fosse convocado para a Copa América, seria uma catástrofe. Seria desastroso a gente perder o Júnior Santos durante 9 a Copa jogos. América. Pois é. Agora, para ele, seria muito legal, cara, porque ele é um cara muito dedicado, né? Muito esforçado, e ele merece isso. Agora, eu não tenho... O que a imprensa está falando agora e tal, você é testemunha disso aqui no canal. Eu já falo há meses. A imprensa está falando agora como se fosse novidade. Eu falo desde o ano passado. E tem mais também. Não é só o Júnior Santos que é o assunto de hoje, que é o que interessa hoje. Mas ano passado, o próprio Tiquinho Soares sofreu com isso. O Tiquinho Soares, se fosse do Flamengo ou do Palmeiras, tinha eu acho que ele estava para ser convocado. Eu acho que ele ia ser convocado se não fosse a lesão. Pode ser. Mas eu acho que ele já teria sido convocado antes se tivesse em outro clube. Mas é isso. O Júnior Santos, a gente fica nessa sinuca de bico, porque a gente torce para ele não ser convocado
para a gente não ficar sem ele, mas ao mesmo tempo a gente torce para ele ser convocado porque ele merece, porque ele é um cara muito esforçado e muito dedicado e está jogando muita bola. É isso. Quero saber a opinião de vocês sobre Júnior Santos na seleção brasileira. Concordo muito com o Joaquim, que para ele seria maravilhoso e para a gente seria muito ruim. Lembrando que quem for para a Copa América, mais esses 2 amistosos, acaba perdendo 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, desde que o Brasil chegue nas finais. Né? O Brasil foi eliminado na fase de grupos. É um quarto do campeonato, quase. Mas assim, se for eliminado antes, não perde esse tempo todo. Agora, porque em termos de Copa América, o Brasil sempre avança, sei lá, até as semifinais, pelo menos. Normalmente chega na final, né? A gente pensa que tem essa possibilidade, mas vai que é eliminado na fase de grupos. Acho bem complicado. Bom, mas vamos lá, vamos falar aqui. Eu quero saber a opinião do Joaquim também sobre isso daqui, ó. Comentaristas veem Botafogo com potencial para ser superior ao de 2023. Chance desse time ser melhor que o de Luiz Castro é enorme. Esse foi um comentário do Vitor Birner. Ele falando que o Botafogo fez um grande jogo contra a LDU, dentro do atual momento da equipe, estágio inicial. André Kifuri falava sobre ceder resultados no fim, e isso vai ficando gradativamente para trás, deixando de ser característica da equipe. Já nem lembrava mais disso. Time que toma gol no final. Aí ele diz aqui, ó, o time tecnicamente é muito melhor do que o do ano passado. Trouxe um técnico que está trabalhando para tirar o melhor desses jogadores. Acho que o time tem muito mais potencial que o do Luiz Castro. Não significa que vai liderar o campeonato. A chance desse time ser melhor que o do Luiz Castro é enorme. Quase certo que será. Essa foi a opinião do Vitor Birner. Também o Zupac foi na mesma linha, concordando com ele. E são jornalistas, né? E a gente vê assim, a imprensa paulista enaltecendo o elenco do Botafogo e as possibilidades da gente ter ainda um time melhor. E aí, quando eu falo time melhor, é como conjunto, porque eu acho que nesse ano a gente tem mais opções. O time até que não mudou tanto. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu botar o Botafogo e Palmeiras do ano passado. Vamos lá. Botafogo e Palmeiras, o Botafogo entrou com Perry, Rafael, Adrielson, Cuesta e Hugo. Marlon Freitas, Tietê, Júnior Santos, Eduardo, Vitor Sá e Tiquinho Soares. Agora deixa eu colocar aqui na tela o Botafogo contra o Júnior Barranquilla, que a gente ainda não tinha todas essas lesões. Aqui, ó. O Botafogo entrou com Gatito, Hugo, Barbosa, Alter e Ponte, Marlon Freitas, Gregory, Eduardo, Jefferson Savarino, Tiquinho Soares e Júnior Santos. Ou seja, tem aí o Hugo, tem aí também o Marlon, tem o Júnior Santos, tem o Tiquinho e tem o Eduardo, né? E os outros são jogadores novos, mas eu acho que é impressionante a qualidade de jogadores que a gente tem no banco de reservas, porque olha só o banco de reservas aqui, a gente estava com Luiz Henrique, Tietê, Jefinho, aí o Rafael, que não dá para contar, né? Mas o Oscar Romero, aí também tinha aqui o Danilo Barbosa, né? Então a gente tinha algumas opções a mais nesse banco de reservas. Contra o Palmeiras, a gente tinha Segovinha, Danilo Barbosa, que ainda está aqui, o Luiz Henrique, mais o outro Luiz Henrique, de Plácido, Matheus Nascimento, Segovia, Felipe Sampaio, Gustavo Sauer, Breno. Acho que principalmente os reservas, né? Hoje a gente conseguiu aumentar a qualidade. E do time titular também, a não ser a defesa. A defesa que... é o calcanhar de Aquiles. Porque contra o Palmeiras jogou o Hugo, mas em 2023 a gente ainda viu mais o Marçal. Esse ano a gente quase não tá vendo o Marçal. E o Hugo não tava mal também, como tá agora, né? Não, mas assim, fez uma mal boa partida. Mal defensivamente. Isso. Não, mas mal defensivamente acho que tem tudo a ver com o Castro. Quando o Botafogo tinha um time organizado, o Hugo subia de produção. A partir do momento que o Hugo estava ali na bagunça do Lúcio Flávio e companhia, e o Hugo caiu como todo mundo, caiu como o Cuesta, caiu como o Adrielson, Perry, caíram também. Mas eu também vejo esse Botafogo com mais potencial, principalmente por conta dessa segunda janela, que já tem Alain e Igor Jesus garantidos, e eu tenho fé que pelo menos um zagueiro ainda vai ser contratado. Aí a gente pode dizer que o time titular é melhor, mas o banco de reservas é bem melhor, muito mais opções a gente tem. Olha, Depp, isso daí, o que acontece? O Vitor Birner, que você citou dessa matéria aí, é um... Joaquim, você deu uma travada, pode continuar o raciocínio. Vitor Birner.
Vamos lá. O Vitor Birner, eu sou testemunha que ele há muito tempo, e desde o ano passado, ele fala do Botafogo, e ele desde o início do ano, enquanto a gente estava indo mal no Carioca, e aí começa aquela coisa de porque o Botafogo tá mal, porque isso, que aquilo, como se o Carioca tivesse muita importância. O Vitor Birner é um que sempre falou, gente, esse time do Botafogo é muito forte, esse time do Botafogo é bem mais forte que o do ano passado, esse time tem potencial para ser melhor do que o time do Luiz Castro, né? Às vezes dá a impressão, tirando uma exceção ou outra, como é o testemunho, né, do Vitor Birner, como é o Pedro, que eu esqueci o sobrenome dele, que também participa às Pedro vezes, Ivo? Pedro Ivo, são caras que eu vejo que conseguem sair daquela Matrix, entendeu? Parece que eles assistem mesmo jogos, né? Porque tem uns caras que parece que assiste o jogo só do Flamengo, do Corinthians, e o resto ele vê só os melhores momentos. E aí se criam umas fábulas, uns contos, umas coisas assim que fantasiosas, né? Uma coisa que a imprensa criou, que é extremamente fantasiosa, é que o time do Luiz Castro só jogava em transição. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu ouvi isso. Não, porque o time do Arthur Jorge agora é diferente, é assim, é assado. O Luiz Castro era muita transição. E isso é verdade só até a página 2, porque eu cansei de ver o Botafogo ano passado nos melhores momentos, ganhando dos mais diversos estilos de jogo, seja na transição, seja com a posse de bola pressionando no ataque, né? E o Botafogo ia ganhando de todo mundo do jeito que aparecia pelo caminho, né? Mas criaram essa coisa de que o Botafogo do Luiz Castro era um time de transição. Não é verdade. E o time do Arthur Jorge hoje, de fato, tem mais peças, mais opções, e ainda vão chegar o Alan e o Igor Jesus. E de fato é um time mais forte que o do ano passado, bem mais Assim, forte. é porque o time do Castro, acho que é porque a transição era muito forte. E a transição desse time continua sendo muito forte. Mas não significa que seja só isso. Opa, travei, né? Tava me ouvindo? Tá. Não, ficou no mudo. Mas o tempo inteiro? Não, você ficou a imagem, mas ficou assim uns segundos com o mudo. Não, o que eu tava dizendo assim é que o time do Arthur Jorge, eu tava falando, o time do Luiz Castro era transição, mas não era só transição, né? Não era só isso. Porque a Exato, isso que eu transição tô... era muito forte. E o Arthur Jorge, você ainda vê que ainda tem uma transição muito forte, que é um Botafogo que em poucos toques. Ih, mudou, ficou mudo de novo. Consegue chegar rapidamente na defesa do time adversário, Joaquim. Pode continuar. Não, é isso. Só que eles pegam, cismam com uma coisa e ficam martelando naquilo. Na real, o Botafogo hoje tem um time realmente muito melhor que o do ano passado, muito mais forte, com muito mais opções, exceto na defesa, né? A defesa a gente ainda está precisando de ajuste, é o nosso calcanhar de Aquiles. E em relação ao jogo, é óbvio que o jogo tem suas diferenças, porque são pessoas diferentes. O Arthur Jorge não é a mesma pessoa que o Luiz Castro, tem algumas ideias diferentes. Agora, é parecido, cara. Até o esquema tático que as pessoas falam dessa coisa, porque quando o Arthur Jorge chegou, ai, que absurdo, ele botou 4 atacantes, isso nunca vai dar certo, né? Quantas vezes a gente ouviu, né, o pessoal falando isso? O que é uma grande bobagem, porque ano passado o Botafogo já jogava com 4 atacantes. Era, né, um ponta na direita, um ponta na esquerda, um meia centralizado, que normalmente era o Eduardo, e o Tiquinho na frente de centroavante. Eram 4. Só que a formatação é um pouquinho diferente agora, mas é muito semelhante. E eles ficam falando como se fosse uma coisa que o Arthur Jorge estivesse fazendo uma grande novidade, revolucionado o Botafogo do ano passado para cá. Eu acho que o trabalho mais importante do Arthur Jorge, até mais do que o tático, do que se é com 4 atacantes, com 8 atacantes, é recuperar a confiança dos jogadores para eles voltarem a desempenhar no nível que eles desempenharam ano passado com o Luiz Castro. E tem potencial para ser muito melhor, como o Birner falou? Tem porque, cara, é brincadeira, né? Você pensar, a gente nas pontas, Júnior Santos,
Luiz Henrique, no meio, Eduardo, Oscar Romero, na esquerda, Jefinho, Savarino, centroavante, Tiquinho Soares, vai ter Igor Jesus ainda, de meia, Marlon Freitas, Danilo, Gregory, Tietê, vai chegar o Alan. Pô, é sacanagem esse time, né? Porra, empolgou. Mas assim, do meio campo pra frente, pra mim, é top 3 do Brasil. Eu acho que Galo e Flamengo talvez estejam um pouquinho acima, o Botafogo embaixo e mais acima do Palmeiras. Eu acho que os homens de frente do Botafogo, tecnicamente, são melhores do que o dos Palmeiras, mas ainda não formamos um time, não temos o mesmo conjunto do Palmeiras. E aí eu acho que o Palmeiras é mais forte do que o Botafogo como um time. Então, colocaria o Botafogo abaixo, mas eu fico imaginando Abel Ferreira, se ele pudesse ter Júnior Santos, Tiquinho Soares e Luiz Henrique, eu acho que ele ia colocar no time titular e ia ser um negócio infernal ali o Palmeiras, né? Não, sem dúvida. Inclusive, teve um amigo aí que acompanha a gente, que é palmeirense, que deixou um comentário, eu não vou lembrar o nome dele, desculpa, mas eu me dei o trabalho de responder, que ele falou assim, vocês não estão acompanhando o Palmeiras, aí citou a lista lá de jogadores, né, do meio para frente do Palmeiras. E eu falei para ele, amigo, não é por aí, a gente não disse que ele disse como se a gente estivesse falando que o Palmeiras é fraco. E não foi isso que a gente falou, o Palmeiras é um super time. Lógico. Só que hoje o Palmeiras está muito mais. Inclusive, a gente disse que se a gente enfrentar o Palmeiras no mata-mata, o Palmeiras é favorito. Só que isso é muito mais por tudo que o Abel Ferreira construiu nesse tempo do que especificamente pelos nomes dos jogadores, inclusive porque um deles, o Hendrick, já vai embora. Mas claro que os jogadores do Palmeiras são excelentes, claro que é um time muito forte e que seria favorito no mata-mata contra o Botafogo, mas eu acho que em peças, individualmente, falando dos nomes dos jogadores que a gente tem à disposição hoje, do meio para frente, a gente fica acima do Palmeiras. E aí é questionável. E não é nem no papel, não. Acho que no papel, teoricamente, só o Luiz Henrique, mas o Júnior Santos, o Tiquinho Soares... São bem melhores assim do que os caras que tem assim. São melhores. Talvez assim. E aí cabe o debate, será que o Botafogo do meio para frente, antes que xinguem aí, a gente sabe que a defesa está devendo, do meio para frente fica o debate, será que o Botafogo tá um pouquinho abaixo do Palmeiras, do Atlético Mineiro e tal? Eu vou ser clubista, eu vou dizer, dane-se, vou dizer que na minha visão, do meio para frente, o Botafogo com a chegada de Alan e Igor Jesus se torna, em termos de nomes e opções, o melhor do Brasil. Mas vale o debate. Eu acho que o Flamengo e o Atlético Mineiro estão à frente. Só que o Flamengo não está conseguindo rodar com o Tite também, é isso, né? É isso. Tem vários jogadores fodas. Tem, mas e aí? Não tá rodando. Os do Palmeiras são melhores do que o do Flamengo? Não acho, mas tá rodando. Bom, pessoal, agora um assunto muito importante. Hoje à noite eu vou fazer um sorteio dessa camisa oficial do Botafogo aqui, ó, da Parimate, que ela disponibilizou para a gente poder ajudar os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Tá aqui a camisa, vai ser sorteada hoje. E aí, para participar do sorteio, você tem que fazer um Pix de pelo menos R$5. Aí eu peço aí para todo mundo que está fazendo Pix, se identifique no Pix, para que se ganhar aqui no sorteio, depois eu conseguir entrar em contato mais facilmente com o vencedor. Então, vamos ajudar, pedrodep@hotmail.com, no mesmo esquema do Thiago Franklin. Depois eu vou mandar o Pix para Jéssica Maldonado, que tá ajudando daqui do Rio de Janeiro, povo da cidade dela, Canoas, que também está passando muita dificuldade, região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul todo embaixo d'água, agora é Pelotas, né, que é uma cidade que ninguém pensava que poderia alagar, mas está passando por uma situação complicada. A gente está nesse momento aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, com 6.937 reais já arrecadados. Vamos passar dos 7 mil, de repente à noite, quando eu for fazer a live e fizer o sorteio, a gente pode até passar dos 10 mil, né? Seria legal. Mas vamos contribuir, porque é muito importante. pedrodep@hotmail.com. Beleza, minha rapaziada? Tamo junto aí, um grande abraço. Tem que correr agora para o aeroporto, arrumar minhas paradas e ir embora, Joaquim. Simples reserva, valeu. Vocês já sabem tudo. E tem a Parimate aqui, que eu tô trocando o QR Code, daqui a pouco
eu volto com o QR Code da Parimate. Fala aí, Joaquim, seu... Não, eu ia desejar uma boa aí. viagem aí para você e Valeu. grande abraço para você e para todo mundo aí do setor visitante. Leão Tickets, os ingressos já estão à venda. Botafogo e Fortaleza, R$ 165 o setor visitante. Meter a mão, hein? Mas é isso aí, tamo junto, grande abraço. Valeu.